para ficar só eu. Vamos que vamos? Vambora! Gravando. E aí, galera? Beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui reunidos para a nossa primeira aula. Cada um na sua casa, cada um na sua alegria de casa. E eu vou começando pedindo desculpas e já explicando antecipadamente aí, tá? Pode ser que no meio dessa aula surjam alguns latidos, porque os cachorros são loucos, né? Então, se acontecer um barulhinho lá fora, se acontecer alguma outra coisa, provavelmente rola um latido aí. Então, não esquentem. É A de Zezé, né? São os dois tentando participar da aula, porque eles gostam muito de gramática também. Então, eles acabam querendo participar, beleza? Não olhem para essa bagunça que vocês estão vendo aqui do lado de cá. Na próxima aula já vai estar tudo resolvido, porque essa câmera é nova, então ela é muito ampla. E aí eu não tinha arrumado o negócio ali atrás. Não deu tempo, não. Eu também fiquei com preguiça e é isso aí, tá? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento àquela nossa aula que iniciamos lá no tempo ainda em que não vivíamos quarentenados, né? A gente estava falando sobre estrutura sintática, a gente estava começando a discutir as relações de sujeito, relações de predicado, né? A gente começou falando sobre os verbos, a predicação verbal, e aí eu vou começar a pedir eu vou começar já também pedindo uma segunda desculpinha para vocês aqui. Eu estou com uma Wacomzinha aqui, uma mesa digitalizadora, por conta exatamente de algumas outras necessidades de aulas virtuais, mas ela ainda não está 100% sob o meu comando. Assim, eu não sou ilustrador, então assim, demorei um pouquinho para aqui, mas para a gente fazer uma aula de gramática sem a gente ter uma exemplificação, fica muito complicado, né? Então, assim, pode ser que eu demore um pouquinho, mas isso é só nessa nossa primeira aula. A partir da segunda a gente consegue já viver um pouquinho melhor. Para a nossa segunda aula de hoje, que será meio-dia, quando vocês estarão todos almoçando e assistindo a aula, enquanto eu não posso almoçar, eu vou ficar passando fome, vamos ter exatamente um PowerPointzinho com os textos para a gente analisar, né? Eu vou ficar alternando entre o PowerPoint e essa apresentação, porque vocês sabem que eu gosto muito de escrever. Então, vamos começar dando uma olhada no seguinte. Vamos começar dando uma olhada na seguinte relação. Peraí, só que eu tenho que... Esse negócio é meio louco. Não comigo não. Faz assim comigo não. Espera aí, 2 segundos. Vamos lá. Opa, que a câmera, o negócio se revoltou-se. Não gostando, obrigado. Espera aí, gente. Espera aí. Que deu alguma coisa aqui. Cadê? Como é que eu de sharing aqui? Ah, meu sharing não. Pause sharing. Stop sharing. Ok, tem 17 já participantes. Gostei bastante. Ela conseguiu acessar. Aí o Google está querendo me participar da nossa aula também. Não queremos o Google na nossa aula. Gente, meu sharing deu treta aqui. Adorou. Não, obrigado. O que está precisando aí, bonitão? Foi, agora foi. Não foi. Foi. Ponto. É porque quando minimizou, ele sumiu um pedaço aqui. Mas agora já resolvi. Valeu, lindo. Então, vamos pensar o seguinte. A gente estava falando na semana passada sobre... Na semana passada, tem 2 semanas já. A gente estava falando sobre os verbos, não sei se vocês se recordam, né? Os verbos de ligação, os verbos aí de significado. E a partir desses verbos de ligação e de significado, a gente começou a construir a nossa relação direta mesmo de que maneira os enunciados se constroem em português. Então, para a gente colocar na nossa cabeça e relembrar, os enunciados eles se colocam em português no primeiro processo, vocês se lembram disso, a partir de uma construção verbal. O verbo é o centro da enunciação do português, o verbo precisa ser o centro dessa enunciação, porque, afinal de contas, sem ele a gente não consegue, e isso vocês não podem esquecer jamais, sem ele a gente não consegue fazer uma enunciação complexa, né? Essa relação do complexo é bem interessante, tá? Então, você sempre vai pensar o seguinte, quando a gente está trabalhando com complexo, significa dizer que a gente está trabalhando com verbo, beleza? Então, complexo para a gente é igual a verbo. Por que complexo para a gente vai ser igual a verbo? Exatamente porque essa complexidade
de enunciado, ela é causada exatamente pela existência desse verbinho aqui. Então, se eu tenho o verbo, eu tenho um enunciado complexo. Tendo um enunciado complexo, eu posso fazer análise. Análise sintática depende de enunciados complexos. Ou seja, a gente vai sempre trabalhar com aquela ideia de que sem o verbo não tenho análise sintática. Eu tenho significado? Tenho. Eu consigo ter pragmática nisso? Consigo, sem problema nenhum. Ou seja, tem uma intenção. Inclusive, existe uma intenção para não se construir o enunciado com verbo. Lógico, a gente aqui está falando de uma intenção, que sacanagemzinha. Não, tem uma motivação por trás ali. E aí a gente discutia, inclusive, uma coisa importante na nossa aula, é que a gente aprendeu durante muito tempo que sujeito e predicado eram as duas partes essenciais de uma oração. E aí a gente discutiu lá em sala, para lembrar para vocês, que não é bem assim que a banda toca. Por que não é bem assim que a banda toca? Porque, afinal de contas, eu consigo ter enunciados que não têm sujeito, como a gente já comentou na aula passada, enquanto nós ainda estávamos juntos, né? Então, quando a gente começa a pensar com relação a essa colocação mesmo de, tá, então, massa, vou ter sempre um predicado, nem sempre tenho um sujeito, mas como é que esse predicado vai se estruturar? E aí, essa estrutura, a gente precisa pensar muito. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque vamos parar aí os dois, por favor, pela participação. Obrigado, agradeço desde já. São os meninos aqui, que o Ad está tentando copular. Então, o que acontece? A gente começa lembrando o seguinte, temos dois tipos de verbo, certo? Todo mundo lembra, eu falei isso na nossa última aula, a última aula que nós estávamos juntos. Temos dois tipos de verbos, e esses dois tipos de verbos são os verbos que nós chamamos de verbos de ligação e os verbos que nós chamamos de verbos de significado. Esses verbos de ligação, eles funcionam de que maneira, bonitinhos? Eles servem literalmente para juntar, né? Então, a gente vai dizer que junta, sujeito e o quê? Característica desse sujeito. Então, a gente vai ter ele juntando sujeito com característica. Significado, ele vai trazer ações, principalmente, tá? Então, a gente vai trabalhar com a ideia de ação, a gente pode trabalhar com a ideia de uma ação que não seja obrigatoriamente, ou digamos assim, né, não seja algo que eu quis fazer, não precisa ser isso, mas aí você tem ação e você tem um processo principalmente psicológico também aqui no meio, tá? Tanto é que a gente tem os verbos psicológicos. Mas, então o que a gente vai pensar? Esses dois tipos de verbo, eles começam, e se eles são o centro de um enunciado complexo, eles precisam ser analisados, tá? Aí a gente começa a perceber graus e níveis de quê? Graus e níveis de importância. Pode parecer estranho, porque a gente está falando realmente de uma construção em que este verbo passa a ser um verbo extremamente importante, porque é ele que vai transformar o meu enunciado em um enunciado complexo, mas nem todo verbo é a parte mais importante deste enunciado. Isso é uma coisa importantíssima da gente colocar na nossa cabeça. Aí o que a gente vai pensar? Ele é o que transforma em um enunciado complexo, mas não necessariamente ele é a parte mais importante desse enunciado. Pensa comigo. Se eu digo para vocês que eu tenho um verbo de ligação, quando eu penso que eu tenho um verbo de ligação, qual é a função básica desse verbo de ligação? Literalmente ligar duas coisas. Se o objetivo dele é somente ligar, ele não pode ser a parte mais importante deste enunciado. Por que não pode ser a parte mais importante desse enunciado? Porque ele só liga caçamba, né? Então, ele não está ali criando, digamos assim, uma relação de significação pesada. Eu tenho duas informações que estão colocadas em jogo que são mais importantes. Vamos dar uma olhadinha? Vamos pensar comigo aqui. Está todo mundo acompanhando tranquilo aí? Eu vou pedir até para o Dudes, porque como eu estou com a tela minimizada, se alguém tiver dúvida aí, Dudes, você dá um oi para mim aqui, tá? Se alguém levantar a mãozinha, porque eu tive que minimizar a tela aqui no cantinho. Valeu. Então, a gente vai pensar o seguinte, que é o nosso anfitrião. Então, quando a gente pensa aí que a gente vai ter um verbo de ligação, vamos olhar aqui nossa vida desse verbo de ligação, beleza? Então, se a gente pensa o seguinte, vou ter um verbo de ligação, massa. Quando eu penso que eu tenho um verbo de ligação, ele vai literalmente ligar duas coisas. Não foi isso que eu acabei de dizer para vocês? O objetivo, então, é ligar.
nós vamos ter um elemento aqui. Vamos colocar na parte SVO, tá? Então, SVO, no sentido desse O ser um complemento no português. Aqui, eu vou colocar um verbo de ligação e aqui eu vou colocar o quê? Um predicativo do sujeito. Automaticamente, aqui eu coloco um sujeito. Esse meu verbinho de ligação aqui, que vocês acabaram de acompanhar, ele está fazendo pura e simplesmente o quê, gente? A ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Logo, ele não é a parte mais importante. Tem alguém que está com o microfone aberto aí, está tossindo no Covid, hein? Estou ouvindo. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma ligação. Então, esse verbo de ligação, você vai pensar aí que o verbo, olha como eu estou já dominando o negócio, não é o mais importante. Se o verbo não é o mais... Eita, que esse aqui ficou feio. Não é o mais importante, tá? Então, o verbo não é o mais importante. Se o verbo não é o mais importante, alguém tem que ser, né? Aí a gente vai pensar o seguinte, eu tenho dois nomes. O sujeito é uma representação nominal. O predicativo do sujeito é um adjetivo, normalmente, então também é uma predicação nominal. Automaticamente, se eu tenho dois nomes sendo ligados por um verbo que não tem importância, vou dizer a vocês que temos aqui o que nós chamamos de predicado nominal. Para ser um predicado nominal, o que ele precisa ter? Obrigues. Quem foi meu aluno lembra do obrigues, né? Obrigatoriamente, nós vamos ter que ter o quê? Nós vamos ter que ter um predicativo do sujeito. Aí aqui eu vou fazer uma coisa importantíssima para a vida de vocês, que é fazer uma diferenciação básica. Tá dando para acompanhar essa zona aqui? Tá, né? Beleza. Qualquer coisa, grita aí que o Dudes me avisa. Então, a gente vai pensar basicamente o seguinte. Olha, tem alguém ali. Oi, amigo do Dudes. Basicamente, a gente vai pensar o seguinte. Nós temos uma relação que é uma relação importante de... Presta atenção comigo aqui. Muitas vezes, vocês pensam que eu só vou ter predicativo do sujeito quando eu tiver verbo de ligação. Então, aqui, ao explicar predicado nominal, é importante destacar para vocês o seguinte. Eu posso ter predicativo do sujeito com outro verbo. Eu vou mostrar isso para vocês daqui 2 segundos. Posso ter com outro verbo. Só que para ter um predicado nominal, eu preciso ter um predicativo do sujeito com o verbo de ligação. Então, não são coisas... A gente, muitas vezes, em gramática, né, muitos professores e muitas vezes vocês mesmos, ficam procurando verdades absolutas para facilitar a vida de vocês. É absolutamente normal que isso aconteça. Por quê? Porque vocês querem, obviamente, fazer uma construção que seja uma construção mais fácil para o cérebro de vocês, é óbvio, né? Nem todo mundo consegue pensar a gramática nessa forma tão naturalizada, que é um problema que vem desde lá da nossa alfabetização, a gente já conversou um pouco a respeito disso, porque as pessoas não entendem a naturalização do quê? Elas não conseguem entender a naturalização da gramática. A gramática é algo naturalizado, beleza? Massa. Então, apesar disso, agora eu vou precisar que você coloque essa verdade absoluta de volta na sua cabeça. Eu sempre que tiver predicativo do sujeito, sempre que eu tiver predicativo do sujeito, o que vai acontecer? Eu vou ter uma função nominal dentro desse predicado. Se vier acompanhado de um verbo de ligação, é um predicado nominal. Para o Enem, isso não é tão absurdamente importante. Por quê? Até o momento, nós ainda não temos um Enem que funciona com mecanicismos gramaticais. Mas existe uma possibilidade da gente ter um Enem mais gramatical esse ano. Mas para o UNB, isso já faz uma certa diferença. Então, a gente precisa pensar aí, pesar e valorar, né, como é que essas coisas vão acontecer. Beleza? Então, o que a gente vai pensar? É obrigatório que eu tenha predicativo do sujeito. Neste caso aqui, além do predicativo do sujeito, para ter predicado o quê, gente? Nominal. Eu preciso ter predicativo do sujeito mais verbo de ligação. Sussa? Beleza? Massa? Tranquilo. Vamos em frente. Então, voltando aqui, virando minha página, gostou, né, dessa minha... Eu sou muito moderno. A gente vai pensar o seguinte, massa. Entendemos o verbo de ligação, entendemos o verbo de significado. Beleza.
Aí, o que a gente fez aqui agora? A gente matou quem? Matou o predicado nominal. Entendemos o predicado nominal. Aqui em cima, ó, eu tenho um exemplo de predicado nominal. Lógico, eu estou botando uma frase bem bocó aqui para a gente poder, né, entender do bocózice e para depois crescer. Vocês já estão acostumados com isso. Então, a gente tem aqui o quê? Ó? Os meninos é o meu sujeito. Tá? Por quê? Porque é a ele que se refere tudo isso aqui. Ó. Eita, peraí, que eu acho que eu fiz uma besteirinha. Foi. Isso tudo aqui, ó, se refere a ele. Estavam cansados, faz referência a quem? Estavam cansados, faz referência a os meninos, certo? Aí eu tenho um verbo, que é um verbo que não tem significado próprio. Ele precisa disso aqui, ele está fazendo uma relação. Então, aqui eu vou dizer que eu tenho um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Bota na sua cabeça outra coisa importante. Sempre que eu tiver verbo de ligação, o verbo de ligação, ele pressupõe, eu gosto dessa palavra, o predicativo do sujeito, certo? Se eu tive verbo de ligação, obrigatoriamente, eu tenho que ter predicativo do sujeito, tá? Então, bota na sua cabeça o seguinte, tenho verbo de ligação, obrigatoriamente tenho predicativo do sujeito. E aí, se eu tenho verbo de ligação, obrigatoriamente predicativo do sujeito, obrigatoriamente o quê? A gente acabou de falar disso, a gente vai ter aqui um predicado, eu tinha um aluno chamado de prejudicado. A gente tem um predicado nominal. Eu estou me perguntando agora, inclusive, será que o Kaique está dormindo na aula online também? Eu acho essa uma pergunta importante. Então, a gente vai ter esse predicado nominal, tá? Então, o que a gente vai pensar? Até aqui, todo mundo ok, todo mundo bonitinho, deu para entender sem problemas? Massa. Aí a gente vai passar para os segundos. Os verbos de significado, então, eles são uma ação, né? Ou eles são um verbo psicológico. Então, a gente tem essas duas relações. Depois eu vou explorar isso um pouquinho mais profundamente para vocês. Provavelmente não dá tempo hoje, porque são só meia horinha, só para vocês matarem a saudade deste gordinho maravilhoso que vos falo. Então, a gente começa a pensar o seguinte. Sempre que eu tiver verbo de significado, ele obrigatoriamente é núcleo, tá? Então, obrigatoriamente, ele é núcleo. Tudo bem? Aí você vai pensar o seguinte, tá, Wagner, você não tinha falado dessa parada de núcleo ainda. Então, vamos pensar o seguinte, vou voltar lá para um quadro branco aqui para nós. A gente vai pensar da seguinte maneira, olha só. Quando a gente vai parar para pensar, se eu tenho um predicado, estou começando a dominar melhor ainda esse negócio aqui, porque eu aperto um botãozinho que está aqui e não dá certo. Nominal, eu preciso ter um núcleo para esse predicado. Eu tenho dois nomes envolvidos. Quais são os dois nomes que eu tenho envolvidos num predicado nominal? Um sujeito e um predicativo do sujeito. Se eu tenho um sujeito e um predicativo do sujeito, o que vai acontecer? O sujeito não pode ser o núcleo do predicado, porque o sujeito é uma coisa, o predicado é outra. Quem que sobra para ser? O predicativo. Então, o núcleo vai ser o predicativo de quem? Do sujeito. Espera aí que não funciona. Eu prometo para vocês que na aula da semana que vem, provavelmente ainda estaremos nela, eu já vou estar dominando esse negócio aqui melhor do que tu, tá? Então, predicativo do sujeito, certo? É porque eu não queria ficar com coisa escrita, porque vocês sabem que eu gosto de escrever, né? Então, predicado nominal, predicativo do sujeito, ok, super perfeito. Aí a gente vai pensar o seguinte, para que eu tenha, se eu tenho um predicado verbal, o nome já está ajudando, né? O que o predicado verbal vai fazer? No predicado verbal, qual é o meu núcleo? Se ele é só verbal, o núcleo de um predicado verbal é sempre o que dá nome para o predicado, né? Se é verbal, é sempre um verbo. Se é verbo de quê? De significado. Tudo bem? Tranquilo? Dá para entender o garrancho, né? Então, massa. Então, o que a gente vai pensar? O predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal. O verbo de significado é núcleo do predicado verbal. Ok? Voltemos, então, estou acompanhando ali o horário, voltemos, então, para a nossa vidinha aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Então, o predicado verbal vai pedir o quê? A gente vai trabalhar com a ideia de que o predicado verbal
tem como núcleo um verbo de significado. Beleza. Aí no predicado verbal, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, chegaram. Chegaram não é um verbo de ação? Se ele é verbo de ação, obrigatoriamente ele vai ser um verbo de significado. Nem todo verbo de significado é verbo de ação, mas todo verbo de ação é um verbo de significado. Entendeu? Se ele é de ação, obrigatoriamente ele é de significado. Ele pode até nem todo ser, né, de significação ser de ação, mas o de ação não tem jeito, gente. Para ele não ser de significado, ele tem que estar sendo usado com outro, né, com aquele sentido do estado, como a gente já conversou aqui, que daqui a pouco a gente dá uma olhada mais para frente, tá? Então o que a gente vai pensar, ó? Então eu tenho os meninos chegaram da escola, os meninos é o quê, meus bonitos? Os meninos aqui não vai ter jeito, né? Eu sempre vou perguntar para vocês mesmo, vocês não responderam. Os meninos aqui é o nosso sujeitinho. Vamos adiantar uma partezinha do sujeito aqui para gente? Eu tenho nos dois aqui, né? Os meninos e os meninos, eu tenho dois núcleos, né? Por quê? Porque é o único substantivo que eu tenho aqui dentro, é a única forma nominal que eu tenho dentro desse substantivo, desse sujeito, então ele tem que funcionar como núcleo. Se eu só tenho um núcleo, esse sujeito é simples e esse sujeito aqui é simples. Por isso que vocês nunca vão me ver usando meu nome para dar exemplo de sujeito simples, porque eu não sou simples, né, bebê? Então, assim, aqui a gente tem o chegaram, que é um verbo de ação. E aí aqui agora, ó, chegaram da escola. Este predicado aqui é um predicado o quê? É um pré-verbal. Por quê? O núcleo é o verbo chegaram. Este verbo chegaram será necessariamente verbo intransitivo, porque ele é um verbo de ação de movimento. Sai do ponto A para alcançar o ponto B, né? Então, verbo de movimento, verbo de ação de movimento, seleciona o que a gente chama de complemento locativo. Olha ele aqui, ó. Complemento locativo da escola, que é um adverbial de quê? De lugar. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um exemplo de predicado verbal. Aí, o que a gente vai fazer? Vai aproveitar que o Dudu está assistindo aqui, a gente soma as duas coisas, né? Soma, porque matemática soma, né? É aquele negócio das 4 operações, somar aquelas outras 3. Então, a ideia aqui que a gente vai ter é que matamos o verbal, ok. No nominal, meu núcleo quem é? É o predicativo. No verbal, meu núcleo quem é? O verbo. Vimos os dois núcleos aqui, ó. Aqui está o núcleo do nominal e aqui está o núcleo do verbal. Top. Só que a gente ouve o tempo inteiro dizer que existe um outro tipo chamado o quê? Prejudicado verbo nominal. Se ele é verbo nominal, infere-se, que não é nenhuma inferência tão difícil de fazer, que ele tem o quê? 2, né? Ele vai ter obrigatoriamente 2 núcleos. Quais foram os 2 núcleos que eu disse para vocês que são possíveis? Um predicativo, e aí aqui eu vou acrescentar que é predicativo mesmo, mais amplo, e o que mais? Além de um predicativo, a gente também tem como possibilidade um verbo. Então, nesse caso, a gente começa pensando que eu vou ter um predicativo e um verbo de significado. Vamos olhar onde isso acontece? Vamos, deixa eu jogar o Dudu aqui para o outro lado. Vou jogar o Duduzinho para cá. Vocês chegam a ver isso aí? Ah, ele pode ficar assim, bola de fogo. Gostei. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a seguinte relação. Os meninos chegaram cansados. Aí é que eu vou complicar um trisquinho a cabeça de vocês, só porque eu gosto mesmo, tá? Os meninos é o que, galera? Sujeito, né? Sujeito simples, cujo único núcleo vai ser quem? Meninos. Então, aqui vocês viram que eu já dei uma adiantadinha na ideia do que é um núcleo de sujeito, né? Então, o núcleo do sujeito, aí nossa ideia era chegar hoje, inclusive, nos tipos de sujeito, mas a gente tem que passar por isso aqui, não tem jeito, relaxa, que a gente vai chegar lá. Então, aqui, o núcleo do sujeito é um elemento nominal. Tira da cabeça a ideia daquele, o elemento mais importante. Não, não tem grau de importância, galera. Gramática, a gente não trabalha com essa noção de importância, porque isso é extremamente pessoal, isso é extremamente subjetivo. Você pode achar que é importante, eu posso achar que não é importante. É muita relação nesse meio da história aqui, tá? Então, o que a gente vai pensar? É um elemento nominal. Pronto, é isso que me interessa.
é elemento nominal dentro do sujeito, vai ter que ser necessariamente um núcleo de alguma coisa. Todo elemento nominal é núcleo de alguma coisa, tá? Então, o que a gente vai pensar? Tenho ali, ai meu Deus, this meeting now has unlimited minutes. Isso significa dizer que eu acho que a gente tem 5 minutos, né, Dudu? Então, o que vai acontecer? A gente vai dar tempo tranquilo aqui da gente fechar esse ponto. Relaxa, tá, gente? A gente vai pensar, ó, os meninos, então, o elemento nominal aqui é o núcleo. Se só tem um núcleo, só um elemento nominal, é o quê? Sujeito simples, massa. Só que não é o que eu estava querendo, não. Quando eu digo chegaram cansados, o que vai acontecer? Em chegaram cansados, eu tenho um verbo que está funcionando como verbo de ação. Funciona como verbo de movimento. Por que eu posso afirmar isso? Porque, necessariamente, a gente está lidando aqui com o quê? Com a relação mesmo da pessoa chegar, né? Assim, ela se movimentou, ela colocou-se em movimento, certo? Se ela se colocou em movimento, é um verbo de ação. E aí eu tenho cansados. Normalmente, o que vai acontecer? Isso aqui vai confundir a sua cabeça. Por quê? É um predicativo do sujeito, visto ser o quê, galera? Uma característica de quem? Do sujeitinho. Massa. É uma característica do sujeito. Mas muitas vezes vocês pensam que esse cansados se refere ao chegaram funcionando como adjunta adverbial. Não pode ser, por um motivo. Adjuntos adverbiais são invariáveis. Se é cansados, está fazendo concordância com alguém. Aí você pode falar, então, se fosse o menino chegou cansado, seria o verbo? Também não. Vou te ensinar uma manhãzinha. O que você vai fazer? Troca o gênero do sujeito. Passa o gênero do sujeito para o feminino. E vê se aquele adjetivo, porque os adjetivos são uns safadões, né? Os adjetivos eles conseguem funcionar sem ser como modificadores só de nome, eles conseguem modificar o verbo também, porque a língua é viva, né? Ela está em constante movimento. Adoro a língua em movimento. Né? Assim, a língua está em constante movimento, aquela coisa toda. Então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar, então, que a gente vai ter uma mudança de gênero, vai ter que mudar o outro lado. Então, se eu digo as meninas, vai ser as meninas chegaram o quê? Cansadas. Aí não pode estar ligado ao verbo. A menina chegou cansado, também não vai rolar. Poderia ser a menina chegou rápido. Olha aí, olha a diferença de um adjetivo que realmente está funcionando como um adjunto de nome adverbial e um que não vai funcionar, né? A menina chegou cansada, mas a menina chegou rápido. Aí é o modo realmente como ela chegou. Então, essa diferença você vai ter que fazer. Aqui, para a gente finalizando, Isaac, falta um minutinho, porque parece que é muita coisa, mas não é. A gente tem dois núcleos, ó. Núcleo 1 aqui e núcleo 2 aqui. Então, tanto o núcleo verbal quanto o núcleo nominal estão presentes. Automaticamente, a gente vai dizer que isso aqui é o quê? Verbo nominal. Tá claro? E aí, deu para entender? Massa. Aqui embaixo, eu trouxe um exemplinho aqui. Chegaram da escola cedo, não tem sujeito, porque às vezes vocês bugam quando não tem sujeito. Mas continua sendo, não é verbo de deslocamento? Então, aqui é um verbo intransitivo. Se ele é verbo intransitivo, automaticamente ele funciona como núcleo. O único tipo de verbo que não é núcleo, qual é? Verbo de ligação. Da escola, adjunta adverbial de lugar, cedo, adjunta adverbial de tempo. Beleza? Olha aí, cravado na minha hora, hein? Rapaz. Então, para a próxima segunda-feira, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pincelada em transitividade verbal, porque eu vou precisar, lógico, eu ainda vou ver vocês daqui a pouco, meio-dia, tá, gente? Mas eu estou falando segunda-feira que vem é de gramática, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai falar um pouco sobre transitividade verbal, e aí a gente vai entrar sobre os tipos de sujeito especificamente. Beleza? Dudzão, tranquilo? Podemos encerrar-vos? Então, tamo junto, meninos. Beijo, tô com saudade de vocês. Quarentena é ruim, mas infelizmente a gente precisa, né? Assim, então, fiquem em casa, se possível, o máximo de tempo. Mantenham-se e a gente está à disposição sempre para vocês. Tá bom? Beijo e foi um prazer ver vocês.